Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre a filosofia clássica ateniense, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, tentando responder a seguinte pergunta: o que é acrasia? Acrasia é fraqueza de vontade, ou se quisermos a tradução em latim, é incontinência. Portanto, o sujeito acrático é aquele que não tem comando sobre si mesmo. Acrasia ocorre quando você sabe que alguma coisa deve ser feita porque é um bem, mas você faz o contrário porque foi vencido pela paixão, pela emoção. Portanto, é a ação de uma pessoa que contraria o seu melhor juízo sobre o que fazer numa determinada situação. Por exemplo, o cônjuge que trai, sabendo que está fazendo uma ação errada, ou o fumante, sabendo que está prejudicando a saúde. Três dos grandes filósofos da humanidade, do período antigo clássico, trataram da acrasia, desse conceito: o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Falaremos agora sobre a visão de cada um a respeito desse assunto. Começamos com Sócrates. No diálogo Protágoras, escrito por Platão, há um diálogo entre Sócrates e Protágoras a respeito da opinião popular que afirmava que uma pessoa é capaz de fazer algo mesmo sabendo que isto vai contra o que ela considerava como certo. E Sócrates, seguindo o seu método de perguntas e respostas para chegar a uma conclusão, acaba simplificando o problema da acrasia da seguinte forma: de um lado nós temos o bem, de outro o mal. De um lado nós temos o prazer e de outro a dor. Portanto, diz Sócrates, se alguém conhece, se alguém sabe o que é o bem, jamais faria o mal. Assim, Sócrates está negando que a acrasia possa existir, porque a acrasia, essa fraqueza de vontade, segundo Sócrates, não é possível, ela não existe. É só saber o que é o bem que se evita necessariamente o mal. Uma vez que eu adquiri uma crença, ela é soberana no comando da ação. Se eu penso que uma certa coisa é boa, então farei essa coisa. Agora, se eu penso que determinada ação é má, eu jamais farei essa ação. E as três consequências dessa posição socrática, da posição socrática de sua filosofia prática moral, são as seguintes. Primeira consequência, a equivalência entre erro moral e ignorância. Assim, a falta moral é fruto da ignorância do agente, e o acerto moral encontra-se na sabedoria. Segunda consequência, fazer uma correção moral significa fornecer as crenças corretas com as quais o indivíduo irá agir bem. E terceira consequência, a acrasia em Sócrates é impossível. Portanto, nele não há a oposição de um lado da razão e de outro das emoções, dos desejos. Passamos agora a Platão, que foi o principal discípulo de Sócrates e um dos maiores filósofos de todos os tempos. Platão, agora com a República, desenvolve uma visão mais madura acerca da acrasia. Lembrando que a visão apresentada sobre Sócrates se encontra no livro Protágoras, de Platão, e esse livro Protágoras faz parte da primeira fase de Platão, que são dos diálogos socráticos. Portanto, sabemos que Sócrates nega a acrasia, pois, nas palavras de Platão, essa era a visão de Sócrates. Agora, com a República, é a visão de Platão sendo apresentada. Platão, agora mais velho, na República, atribui a Sócrates uma visão diferente da acrasia, o que provavelmente reflete o seu próprio entendimento do conceito. O que vemos no diálogo A República é o oposto ao que foi apresentado no diálogo Protágoras. E aqui fica presa a visão de Sócrates, a partir da República se apresenta a visão de Platão. Agora, com a República, Platão concebe a existência da acrasia a partir de dois exemplos. O primeiro exemplo é refletindo sobre uma pessoa com sede. O que uma pessoa com sede deseja fazer é beber água, e com isso ela conclui que o melhor que ela pode fazer é beber água. Contudo, observa-se casos em que alguém com sede se recusa a beber água, por exemplo, no caso da água próxima a essa pessoa estar suja. O outro exemplo fala sobre Leôncio, filho de Aglaion. Neste exemplo, Leôncio, sabendo que existiam cadáveres perto de um carrasco, desejou vê-los, mesmo sendo-lhe insuportável tal visão. E por fim, depois de passar algum tempo lutando consigo mesmo contra este desejo, Leôncio foi ver os cadáveres. Em suma, aqui a partir desses dois exemplos, Platão nos prova a existência da acrasia. E hoje nós percebemos a acrasia como algo banal, como algo comum, e não algo totalmente infundado, como Sócrates defendia. E é também na obra República que Platão nos apresenta a sua teoria da tripartição da alma, onde nós vemos claramente o choque entre a razão e os desejos e as emoções, e, portanto, a possibilidade da acrasia.
Há três almas, segundo Platão, ou faculdades, ou potências, ou, numa linguagem contemporânea, funções. A primeira é a parte racional, a segunda irascível e a terceira apetitiva. E Platão ainda vincula as três almas com três classes, a primeira com os filósofos, a segunda com os soldados e a terceira com os produtores. A parte racional discerne o que é real e não apenas o que é aparente. Ela julga o que é verdadeiro e o que é falso, e sabiamente ela toma decisões a partir do seu julgamento. Já a parte irascível é a parte da alma com que nós ficamos irados e temperamentais. E por fim, é por meio da alma apetitiva que nós experimentamos os prazeres, o amor carnal, a sede, a fome, ou em geral os desejos opostos à razão. Essas três funções não estão desconectadas, mas são sim distintas. A razão dá ordens, a irascível costuma obedecer, mas não necessariamente. E a apetitiva se mostra sempre resistente à razão. Portanto, a acrasia é possível segundo Platão, porque é possível verificar esse choque entre a razão e as demais almas por meio da tripartição das almas. Muitas vezes, a alma irascível não obedece à alma racional, e a alma apetitiva quase sempre não obedece à alma racional. E nesse não obedecer, há a acrasia. Mas, segundo Platão, pelo menos na classe dos filósofos, que compõe a parte da alma racional, a acrasia não é possível, e continua valendo a tese socrática defendida a partir do diálogo Protágoras. Assim vimos que em Sócrates a acrasia era impossível, agora em Platão a acrasia é possível, mas com a exceção da classe dos filósofos, onde a acrasia continua sendo impossível. Tirando os filósofos, para as demais pessoas a acrasia é possível. Portanto, a razão não está mais sozinha, como estava soberana com Sócrates. A razão agora precisa domesticar, domar as duas potências da alma, a irascível e a apetitiva. E por fim, Aristóteles, discípulo de Platão, no seu livro 7º da obra Ética Nicômaco, afirma a existência da acrasia, trazendo discussões mais complexas dos pensadores anteriores, Sócrates e Platão. Aristóteles é totalmente oposto à visão socrática sobre a acrasia. Aristóteles considera a possibilidade de que alguém que age de modo acrático não pensa que deva agir assim até o momento da ação. Ele considera também que tal pessoa, dominada pelos seus prazeres, pelos desejos, pelas emoções, não age por conhecimento, mas age sim por opinião. E, portanto, o acrático possui uma convicção fraca e ele acaba resistindo aos seus desejos. Ou seja, a acrasia, segundo Aristóteles, que em Sócrates era impossível, para Aristóteles ela pode ser facilmente verificada no comportamento humano. Pode-se claramente dar razão à posição aristotélica e platônica acerca da existência da acrasia. Um exemplo muito corrente é alguém que está em dieta e mesmo assim come uma barra inteira de chocolate. Mesmo sabendo que o chocolate fará mal à sua saúde e irá atrapalhar o seu processo de emagrecimento, não são poucas as vezes que alguém cede ao desejo tão irresistível de comer chocolate. E este é apenas um simples exemplo. Toda vez que nós sabemos racionalmente que devemos agir desta forma, mas nós cedemos aos desejos, às emoções e agimos de outra forma, estamos então diante de um comportamento acrático. Eu concluo fazendo a seguinte pergunta: é possível ensinar a virtude moral? A resposta desta pergunta vai depender do que entendemos por virtude moral. Se a considerarmos um saber, obviamente ela poderá ser ensinada. Para Sócrates, a virtude moral é um saber, e portanto ela pode ser ensinada. Já Platão, no Diálogo Mênon, diz: para os filósofos, a virtude é uma ciência, e portanto ela pode ser ensinada. Para os demais homens, ela é hábito, prática, exercício. E é assim que eles adquirem as virtudes. E por fim, Aristóteles diz que a virtude moral é adquirida unicamente pelo hábito e pela prática. Por exemplo, agindo com atos de tolerância, de generosidade, eu adquiro a virtude da tolerância e da generosidade. Concluindo, deixo a seguinte pergunta: você age normalmente de modo acrático? Até mais!